Então eu vou terminar essa parte da suficiência das Escrituras. Eu acho que a gente vai assim com calma e a segunda parte que eu pensei a gente faz amanhã, tá bom? Então, estamos falando sobre suficiência das Escrituras, né? A defesa da suficiência das Escrituras para lidar com os problemas da alma. A irmã perguntou se eu estou seguindo um roteiro. Sim, esses tópicos aí eu tenho eles desenvolvidos aqui, por isso eu estou seguindo do meu esboço. E isso fica disponível também. Se depois você quiser os comentários de desenvolvimento desse material, eu posso passar sem nenhum problema. Mas é muita coisa e não queria projetar tudo isso. Então, 3 perguntas que estamos respondendo. A primeira, por que precisamos nos posicionar quanto à suficiência das Escrituras? Já tratamos dessa pergunta. A segunda é, por que muitos têm dificuldade em aceitar a suficiência das Escrituras para lidar com os problemas da alma? Então, estamos dando resposta a isso. A primeira é problemas de antropologia, a maneira como se vê, como se concebe o homem. Comentei sobre a visão materialista, ateísta, evolucionista, e estou comentando agora sobre a concepção bíblica do homem. Quem é o homem, a sua natureza, e também, especialmente, o problema do pecado, que atualmente faz parte. É um elemento estranho, mas agora um elemento que permanece ligado à natureza humana. Estávamos falando sobre a intensidade do pecado, que a Bíblia diz que o pecado nos contamina desde a nossa concepção. Salmo 51, 5, Salmo 58, 3, 4, Jeremias 17, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que muitos conselheiros esquecem é que em todos os problemas da vida há um aspecto espiritual. Eu não estou dizendo que todos os problemas são resultados de pecado. Não seria justo dizer isso. Você encontra alguém com problema, com a dificuldade, e você imediatamente dizer que tem um pecado que está originando aquela situação. Nem sempre, em muitos casos sim. Talvez eu diria que na maioria dos casos. Mas, em todo e qualquer problema, há uma dimensão espiritual. Por que nós temos problemas? Porque estamos em um mundo caído, por causa do pecado. Se não houvesse pecado, nem haveria esse problema para nós estarmos lidando com ele. Uma outra coisa importante é, talvez a dificuldade que eu estou enfrentando não venha diretamente de um pecado. Pode ser por outra questão, pode ser uma questão fisiológica, certamente. Imagine alguém que luta, por exemplo, com dor crônica. Deve ser uma coisa terrível. Eu conheço um homem, por causa de um AVC, umas cirurgias que ele teve, ele tem dor constante. Ele precisa todo o tempo tomando remédio, dando massagem, porque ele sente dor constantemente. E aí você vai aconselhar esse homem, vamos descobrir qual é o pecado que está causando a dor. Não faz o menor sentido você ir atrás do pecado que está causando a dor no homem. Isso é um problema fisiológico, certamente. O que é importante é, embora seja um problema fisiológico, eu, como servo de Deus, devo lidar biblicamente com a dor. A maneira como eu vou lidar com esse problema pode me induzir ao pecado. Então, mesmo que o meu problema não tenha um pecado ligado diretamente de onde ele está brotando, mas o pecado pode aparecer na forma como eu lido com esse problema. Certo? Vamos imaginar alguém que esteja passando por uma crise depressiva, que seja fisiológica. Ele está com um problema, está faltando determinado hormônio, tem um desequilíbrio, enfim. E talvez precise um medicamento. Há situações que precisam. Eu não sou da postura de que o crente nunca pode tomar remédio. Não é assim. Eu acho que não deve tomar
tanto como o mundo toma, tá? E como se tenta colocar o remédio como a solução. Mas há situações, sim, que vai ser preciso. Mais um parênteses, nós lidamos no semestre passado com um caso bem difícil de um irmão nosso, um homem de Deus, um homem seríssimo. Que esse homem, ele simplesmente ficou alucinado, ele não dizia mais coisa com coisa. Era uma coisa triste, muito triste, quando encontrei o irmão, fui visitá-lo, ele ouvindo vozes, vendo coisas no quarto, alguém está querendo me pegar, colocava o copo assim no ouvido, pastor, cara, para aí, que está falando. Um crente, um servo de Deus, ninguém tem dúvida disso. Mas, por uma série de questões, inclusive físicas, problemas, a esposa estava semanas internado, ele não estava se alimentando direito, não estava dormindo direito, muito tempo sem dormir, pouquíssimo sono. Chegou um ponto em que ele não dormia mais de jeito nenhum, não conseguiu aguentar todas essas pressões, e ele ficou alucinado, completamente alucinado. Aliás, perda de sono é uma das causas de loucura, né? Vocês sabem disso. É por isso que eu durmo muito, também não precisa tanto não, vai com calma, né? É para não ficar, para eu manter o equilíbrio, eu durmo demais, isso é o outro extremo, né? Dormir até meio-dia para não ficar doido. Você vai ficar doido pelo outro lado. Mas, nesse caso, ele precisava dormir. E não tinha outra maneira de fazê-lo dormir, se não fosse tomando um remédio e bem forte que o fizesse dormir. Seria uma loucura da minha parte como conselheiro dizer, não dá remédio para esse. Não, eu aconselhei o filho, eu procurei um médico, procurei uma clínica, um médico que pudesse. Ele foi internado, inclusive, por 3 ou 4 dias para dormir. Porque se ele não dormir, eu não posso nem aconselhar. Porque ele não está mais nem me entendendo. Né? Ele não está mais me ouvindo. Né? Não adianta, né? Nesse caso. Lembra a história do casal que disse que foi casar e o rapaz disse, mas minha filha, eu não tenho como lhe sustentar. Não, mas não precisa, eu não tenho como comprar comida, mas nada, só no amor, isso é tranquilo, a gente vive bem, não se preocupe. Mas quando você estiver com fome, é só olhar para você, passar fome. Tá, então tá bom, se é assim, vamos lá. E aí disse que os dois casaram nessa ilusão. Receberam umas coisas de presente, uma cesta básica e tal. Tinha comida aí por uns 15 dias. Lá, terceira semana, começou a faltar comida, e a mulher sentindo e tal, sem querer reclamar. Mas lá para o 4º, 5º dia, a pobre não aguentava mais, se zangou, disse, eu estou morrendo de fome, faça alguma coisa. Eu lhe avisei que eu não tinha como comprar comida. Você não disse que era só olhar para mim? Então olhe para mim. Eu disse, mas eu não estou mais te vendo. A fome era tão grande que a pobre estava enxergando e não resolvia, né? Eu só dizendo, eu lembrei aqui do caso do irmão, quer dizer, ele não estava mais me ouvindo, não adiantava eu falar, porque ele não estava escutando mesmo. Aliás, estava escutando vozes, alucinado. Então, ele precisava de um medicamento para dormir. Então, nós não podemos tomar uma posição rígida. E realmente foi isso que começou a trazer a reação. Ele ficou internado por uns 3 dias, com muita dificuldade, com doses muito fortes. Finalmente ele adormeceu e no 4º dia ele já estava entendendo, falando. Ele ficou sem ler, não conseguia ler. Impressionante, um homem que tem uma mente cheia de texto das Escrituras, ele não lembrava as coisas. Uma situação muito triste. Mas, precisava, tá certo? Era pecado? Não era pecado. E precisava de um auxílio externo, precisava de tomar um medicamento, até para começar o aconselhamento. Não tinha outra maneira de fazer. Mas vamos imaginar isso, né? Que alguém precisa de um medicamento para lidar com um determinado problema. Mencionando alguém que tem dor crônica. É pecado ter dor crônica? Não, provavelmente é uma coisa fisiológica. O problema pode ser, por causa dessa dor, eu desagradar o Senhor, entristecer o Espírito Santo. Eu achar que o fato de eu estar com dor, eu tenho o direito de ser ríspido com todo mundo.
eu tenho o direito de sair brigando com todo mundo porque eu estou sentindo dor. Eu tenho o direito de humilhar as pessoas. Não, isso é outra coisa. Ninguém descarta a dor. Mas eu preciso lidar com a dor, com a tristeza ou com qualquer que seja a situação, biblicamente. Então, mesmo que não tenha um pecado originando diretamente o problema, o pecado pode aparecer, o conselheiro bíblico pode ajudar na hora em que você orienta a usar as escrituras para lidar com aquela dificuldade. Nosso alvo é agradar o Senhor, com dor ou sem dor. Tá? Há fatores externos não pecaminosos que podem causar problemas, não tem a menor dúvida. Mas, a despeito dos problemas que esses fatores externos causem, eu tenho deveres como servo de Deus ou como serva de Deus, deveres que a palavra do Senhor prescreve, e eu tenho que agradar o Senhor. E o aconselhamento bíblico entra exatamente nesse momento. Então, sempre pode haver uma relação espiritual, sempre haver a necessidade de aplicar as escrituras em determinada situação. Um caso muito comum quando você lida com pessoas depressivas é o depressivo, ele tem a tendência de ficar inativo, de parar. Aliás, uma das indicações da depressão é que a pessoa fica como se estivesse ausente. Ele não reage, ele está completamente paralisado. Vamos imaginar que seja de fato uma questão fisiológica, que levou essa pessoa a uma situação de tristeza, de abatimento profundo, em que ele não consegue reagir. A causa pode não ser pecado, mas o modo como eu vou lidar, eu posso pecar no modo. E uma das formas de ajudar, por exemplo, alguém assim, comece a mostrar nas Escrituras o que a Bíblia diz que nós temos como responsabilidade pela posição em que estamos na vida. Vamos imaginar que seja uma esposa, não é? Eu não consigo fazer absolutamente nada. Bem, sem descartar a dificuldade da situação, a Bíblia prescreve algumas coisas para a esposa. Independente dela estar alegre ou triste, pelo mandamento do Senhor, ela deve agradar a Deus. Deve agradar a Deus. E à medida em que ela começa a agradar a Deus e fazer o que Deus manda, não porque ela gosta, não porque ela está disposta, mas porque é o meu papel como esposa, como dona de casa, como mãe, a obediência começa a causar um efeito positivo e ajudar, inclusive, no tratamento. Então, é assim, num caso desse, por exemplo, que podemos aplicar as Escrituras, né? Pensando num caso assim, meio estranho, né? Imagina essa crise econômica que estamos vivendo, corrupção, lava-jato e tal, as economias da casa caem e a esposa fica triste. Estou abatida, estou desanimada e tal, e por causa dessa tristeza ela não quer cumprir os seus papéis de esposa e de mãe, né? E fica lá desanimada e o esposo sem saber, não, está faltando dinheiro sim, mas com dinheiro ou sem dinheiro, você é mãe, você é esposa. Diante de Deus tem certas responsabilidades que você não pode se eximir, porque são deveres que a Bíblia prescreve, né? Imaginar que essa esposa, na sua tristeza, diga para o esposo, não, nós não vamos ter nenhuma intimidade física enquanto não se resolver essa crise econômica da família. Bem, se for o caso, eu tenho uma péssima notícia para o irmão. Que os analistas estão dizendo que a crise econômica só se resolve lá para 2019. Então, eu lamento informar, porque se a esposa mantiver esse princípio, vai ser difícil. Mas, o que eu quero dizer é que não pode usar a crise econômica como desculpa para não cumprir o papel. Estou usando esse caso aqui, mas
Serve para o marido também, da mesma forma. Nem todo problema que temos, nem toda situação de tristeza vem diretamente de um pecado. Mas nós podemos cair em pecado se não lidarmos, como a Bíblia diz, com essa situação. Okay? Então lembremos disso. Se a antropologia não for correta, deixando esse ponto, a solução não será correta. Por isso é importante lembrar que não há como reconciliar a solução bíblica com as pesquisas da psicologia secular. Não tem. Há pessoas que tentam, por exemplo, juntar as escrituras com Freud, psicanálise. Uma vez eu fazia um mestrado em São Paulo, anos atrás, e fiz uma viagem daqui para São Paulo para assistir um módulo que eu não sabia o que era. Chega lá, o sujeito era um módulo de psicanálise. Um cara completamente louco, dando aula no seminário lá sobre Freud, querendo justificar biblicamente as teorias de Freud. Tá? Não tem como conciliar as duas coisas. Não tem, porque já começa numa base diferente. A antropologia, a visão de homem já é diferente. Não tem como você juntar água e óleo. Tá? Então, precisa lembrar disso para não ter mais problemas do que solução. Outra coisa, relacionado a essa segunda pergunta, por que muitos têm dificuldade com a suficiência das Escrituras? Uma outra coisa é, por causa da forma como os transtornos são diagnosticados. A pesquisa secular parte sempre de um ponto de vista ateísta. Essa é a sua pressuposição, nós podíamos até dizer o seu axioma. Lembram dessas palavras que a matemática tem os axiomas, né? O que é um axioma? Seria uma verdade autoevidente, algo que você não precisa provar, é tão evidente que é quase uma coisa que qualquer pessoa está percebendo, não tem necessidade de você justificar. 2 mais 2 são igual a 4. Não precisa fazer uma tese, uma discussão para mostrar que 2 mais 2 são igual a 4. Então, às vezes as pesquisas humanistas, elas partem dessa pressuposição de que Deus não existe, que o homem é produto da evolução natural. E eles nem questionam. Isso já é o fundamento axiomático dos seus pensamentos. Partindo dessa base, as terapias humanas desconsideram a relação entre a pessoa com transtorno e a sua relação com Deus. Assim, quando observam os transtornos e dificuldades, tais terapias procuram uma solução olhando apenas para o próprio homem, com suas limitações físicas, problemas de desenvolvimento ou dificuldades relacionais. É dessa forma que se diagnosticam muitas das chamadas doenças mentais. Doenças mentais. Interessante pensar nisso. O que é a doença mental? Pensaram nisso? A pergunta antes disso é, a mente adoece? Mente, vamos separar as duas coisas. Não estou falando de cérebro. O cérebro adoece. Mas ontem eu mencionei a diferença entre cérebro e mente. Tá? Essa foi uma das coisas que perturbou Jay Adams no início das suas leituras. Quando ele iniciou seus estudos, aliás, no livro Conselheiro Capaz, que é uma das suas primeiras obras, tem vários capítulos sobre esses assuntos. Jay Adams lançou uma crítica fundamental àquilo que era chamado de doenças mentais. Ele percebeu que o que na psicologia secular se chamava doença mental não tinha uma ligação direta com mau funcionamento do cérebro. Tá? Se é mau funcionamento do cérebro, a palavra doença pega bem. Mas o que muitas vezes se coloca dentro desse conceito de doenças mentais são coisas que não têm necessariamente ligação com o mau funcionamento do cérebro. Isto é, com problemas causados por tumores. Pode ter um tumor cerebral que vai afetar o seu comportamento, outras coisas. Não estava ligado com problemas genéticos, não estava ligado com complicações hormonais ou glandulares ou coisas fisiológicas. Nesse caso,
observou Adams, os transtornos, de modo geral, não podem ser classificados como doenças. Tem que falar isso baixo, não vão dizer na faculdade de psicologia, não, senão eles me apedrejam, tá certo? Mas eu concordo com Adams. Os transtornos, se não são por conta de mau funcionamento do cérebro, não podem, com justiça, ser classificados como doenças. Por quê? Porque o termo causa uma confusão entre cérebro e mente. Cérebro é físico, é neurológico. Mente é subjetivo, é espiritual. É o que a Bíblia chama de coração ou homem interior. Isso não cria um tumor na mente, tá? Não tem um problema de mau funcionamento de glândulas que afetem o homem interior. Porque isso é espiritual, não é físico, não é fisiológico. E por isso, somente um instrumento espiritual e sobrenatural tem capacidade de penetrar e ajustar o que porventura esteja desregulado na mente. Não estou falando do cérebro, estou falando da mente. Lembra o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Quando falamos de paz, não estamos falando de cérebro. Estamos falando de mente, de homem interior, de coração. É aí onde o Espírito Santo atua, é aí onde só Deus pode fazer funcionar bem o que está desregulado. Porque estamos falando de um elemento espiritual, subjetivo. Para restaurar a alma, somente um instrumento que alcança a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, não é isso? Muitas vezes não é a tristeza, a falta de alegria, o abatimento. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Salomão diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Né? Muito interessante isso. A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e pensamentos da mente humana. Então, a palavra do Senhor é um instrumento que chega lá. Quando nós queremos examinar o coração, a gente faz um eletrocardiograma físico, mas ele está examinando o músculo, não é? Qual seria a máquina para fazer o eletrocardiograma do espírito, do coração humano, do homem interior? Qual seria o instrumento que examina, que julga, que indica os problemas? Palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela consegue, lá dentro da alma, aplicada pelo Espírito Santo, identificar onde estão as disfunções e mostrar o que precisa ser corrigido. Podemos dizer que é normal para o homem natural pensar em termos da psicologia secular e achar que com técnicas humanas, com remédios, com terapias, você vai alcançar a alma. Para o homem natural, isso é quase a norma. Não deveria ser para pessoas que foram regeneradas pela ação do Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus e abrindo seus olhos, dando-lhe fé salvadora. Não podemos esquecer que as supostas descobertas feitas por Freud, por exemplo, e outros pesquisadores da alma, foram produto da visão antropocêntrica, que teve como um dos seus fundamentos a publicação da conhecidíssima obra A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Tá? A Origem das Espécies. Atualmente eu estou dando umas lições na igreja sobre discernimento espiritual. Eu gosto de filosofia, né? Acho que já viram isso, né? Pode ser doidice, mas
mas eu gosto de ler os pensadores e tal. E nas férias eu li um livro interessantíssimo, eu recomendo, não é de eu acho que é de um cristão, mas não é um livro cristão, é um livro de filosofia, tendo inclusive citações bíblicas. O título é Ideias Têm Consequências. Ideias Têm Consequências. Fantástico, vale a pena a leitura. E aí, aquele livro me perturbou. Realmente, ideias têm consequências. E ele vai fazendo análise dos efeitos das ideias. E aí eu pensei, isso está ligado com discernimento. Por que nós não percebemos as consequências das ideias? Porque não temos maturidade mental e espiritual para discernir o mundo à nossa volta, perceber o que está acontecendo, ir até a origem das ideias e opa, esse fruto aqui está vindo de tal raiz. Essa raiz é anticristã, é antibíblica. Então, nós não podemos colher esse fruto, abraçar esse produto, porque de onde ele está nascendo, já nasceu numa posição contrária às Escrituras. Discernimento espiritual, acho que é isso. E recente, essa semana, inclusive, estava lendo sobre Darwin, Charles Darwin. E o Testemunho, também um livro muito interessante, se você quer ter essa análise de cosmovisão cultural, é um livro publicado pela CPAD, o título é Então Como Viveremos, talvez conheça, de Charles Colson e Nancy Pearcey. Fantástico, a Nancy Pearcey, inclusive, foi discípula do Francis Schaeffer, lá da Labre, daquele acampamento que eles tinham lá na Suíça. Então, e ele faz um comentário interessante sobre Darwin, inclusive citando as palavras do filho de Darwin. O filho do Charles Darwin disse que o pai, ele sempre teve uma admiração muito grande pela natureza. Ele tinha um respeito muito grande, ele tinha a noção de que tudo que existe na natureza é produto de leis naturais. E o filho chega a dizer que era quase uma devoção religiosa, era uma adoração que Charles Darwin tinha pela natureza. Quando nós lemos sobre a viagem de Darwin para as Ilhas Galápagos, as suas observações dos pássaros marinhos, das borboletas e tal, a sensação que passa para a gente é que Darwin foi forçado a escrever a sua teoria por causa das evidências. Ele olhou as coisas e não tinha outra saída, outra conclusão, a não ser escrever essa teoria da evolução. Era uma obrigação para um homem que estava observando de maneira direta, sem paixão, os fenômenos naturais. Mas a verdade não é essa. Darwin já tinha uma adoração pela natureza, ele só queria uma teoria para justificar essa adoração. Ele não foi forçado pelos fatos. Como se ele já tivesse a conclusão antes de fazer a pesquisa. Ele só precisava arrumar isso e lançar a sua teoria com essa roupagem de observação científica. Mas o coração inclinado à adoração natural já estava lá, antes de começar as suas pesquisas. É bem interessante isso. Né? A origem das ideias. Por onde é que surge? Ultimamente tem se falado muito sobre pós-modernismo, os idealizadores, os filósofos, os pensadores pós-modernos. Né? É interessante como nascem essas ideias na cabeça desses homens. Como de repente surge uma coisa e aí você diz, poxa vida, o cara estava observando e de repente chegou a essa conclusão. Não, ele já tinha no coração esse princípio. Porque o coração precede a razão. Lembre-se disso. Antes de ser um pensador, o homem é um pecador. Antes que o homem tenha capacidade de organizar os seus processos mentais, ele já é um pecador. Nós vimos, o pecado vem da concepção. Antes da criança chegar à idade da razão, ele já tem a rebeldia. O coração vem antes da razão. Por isso eu digo, antes de ser pensador, o homem é um pecador. E o fato dele ser um pecador, antes de ser um observador, afeta a observação dele. Isso não tem como fugir. Então, lembremos disso. A pesquisa vem toda com a base antropocêntrica. Quando um homem se acha capaz de explicar a vida sem Deus,
a sua fé se acaba e toda a sua expectativa fica fundamentada nele próprio. Tá? Eu li algum tempo atrás um livrinho interessante, biografia. Biografia é um tipo de leitura agradável de ler. Publicado pela editora Batista Regular, nem existe mais, não publica mais. Fazendo Progresso, era a história de um homem que o pai foi missionário no Maranhão, interior do Maranhão, muitos anos atrás, no Barra do Corda, aquela região. Douglas Smith, o nome dele. Esse filho de missionário, na época da Segunda Guerra, ele se tornou um tradutor, correspondente americano. Foi morar nos Estados Unidos, um homem engenhoso, inteligente, ficou muito rico, inclusive, e doava muito para a obra de Deus. E ele escreveu essa biografia. Interessante que ele fala do período de infância dele no interior do Maranhão, um lugar que para você chegar na cidade era 4 dias de barco descendo o rio. Então ele diz, quando a gente estava brincando, ele conta a história, está andando a cavalo e passou com a perna no arame. Quando ele olhou, estava quase só o osso do outro lado, porque a carne tinha ficado no arame farpado. Vai para casa, você não tem médico, você não tem farmácia, você não tem antibiótico. Aí ele diz, naquele tempo tinha 2 coisas, parece que resolvia tudo. Água com açúcar e oração. Então a mãe botava água com açúcar, toma água com açúcar. E vamos orar para que Deus nos cure. Porque não tinha opção. Né? Então, quando não se tem o recurso médico, a gente recorre ao Senhor. Essa ilustração é importante nessa questão de tratar distúrbios. É muito fácil, eu estou com uma dificuldade de dormir, por exemplo, estou me sentindo cansado, meio abatido. Se não tivessem me dito que existem uns remédios para dormir, provavelmente eu ia sondar o meu coração, me colocar diante de Deus, examinar a minha vida. Senhor, o que está causando isso? Senhor, me ajude a entender esse problema, essa tristeza que eu não sei se acontece com vocês, ou só sou eu que sou melancólico e triste. Às vezes a gente está desanimado sem saber por quê, não é não? Você está assim, abatido, acabrunhado, o rabo entre as pernas, olhando para um lado, para o outro. E aqui acolá a gente pensa, por que eu estou assim? Tem algum fato específico? Às vezes não tem. Às vezes é um conjunto de coisas pequenas que foi se acumulando. Não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. Às vezes você não consegue dormir, descansar, relaxar, você nem reconhece o problema, mas tem alguma coisa que está tirando o seu sono. Você nem parou para pensar sobre aquilo, mas a falta do sono é uma ansiedade, uma preocupação, um negócio que você vai resolver, uma decisão que você vai tomar, ou uma besteira que você já fez, não sabe como é que vai resolver, né? E aí perturba o seu sono. Por que eu não estou dormindo? Pode ser que eu estou com a consciência culpada, eu pequei, eu desagradei o Senhor, e isso está tirando o meu sono. Qual é a solução? Eu passo a pedir um médico para me dar um Lexotan bem forte, uma dose de cavalo para eu dormir. Não. A solução é confessar o pecado, é examinar o coração, e o sono volta. Tá? Porque se é a culpa que está tirando o sono, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando nós nos apropriamos dessa promessa, da graça do Senhor, você olha para si e diz assim, como o Salmo 42, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Talvez a carne, o inimigo, é porque você pecou. Sim, eu pequei, mas eu já confessei. E a Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados. Eu já confessei, eu não vou mais levar essa culpa e perder meu sono. Não, mas eu já durmo tão pouco, vou ficar acordado por causa da culpa que o Senhor já resolveu. Não, de jeito nenhum. Então o Salmo 42 me ajuda muito com isso. Abra sua Bíblia no Salmo 42, é um excelente salmo. Para nos ajudar nesses dilemas. Salmo 42... Acho que o 42 e 43 são o mesmo salmo que foi dividido, por causa de um verso que se repete. Mas veja, Salmo 42, eu acho que o salmista escreve num momento de depressão, muita tristeza, ele está sendo perseguido, é um tempo difícil, dá para ver pela maneira como ele escreve. Diz assim, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus,
do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Veja que tristeza. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Veja que situação difícil. A esperança do servo de Deus é no Senhor. Aqui ele está passando por um tempo difícil e os inimigos estão acusando, cadê o seu Deus? Eles estão tentando tirar dele a única e real esperança que ele tem. Cadê o seu Deus? Por que você está nessa situação? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Está sofrendo. Não é pecado sofrer não, irmãos. Não é pecado sofrer não. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então ele faz essa análise da situação, ele descreve como ele está triste, ele descreve a acusação dos inimigos. Então, parece que ele vai ficando cada vez mais abatido, pensando nessa provação, que nós não sabemos exatamente o que é, mas é algo que está causando um peso muito grande na alma do salmista. Então, no verso 5, como se ele parasse no meio dessa reflexão, e ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? Estava abatido. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Os inimigos estão dizendo que Deus me abandonou, mas Ele não me abandonou. A minha alma está dizendo que Deus me abandonou. O meu coração está falando isso. E aí esse é um momento importante para você não ouvir o seu coração. Fale ao seu coração. O grande problema é esse. Nós escutamos demais o nosso coração. Não devemos escutar o coração, nós devemos falar ao coração. Que é o caso aqui, ele para, olha para si mesmo, como se estivesse diante do espelho e diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que essa condição miserável? Como se Deus tivesse abandonado. Espera em Deus. Ele é o meu auxílio. Vocês já ouviram a história de Martinho Lutero? Martinho Lutero tinha grandes crises de depressão. Grandes. Aliás, interessante, grandes homens de Deus na história lutaram com a depressão. Não sei se vocês sabem disso. Em alguns casos, Spurgeon, ficava dias acamado, deitado, sem ânimo. Tem até um livro que foi, acho que a Fiel lançou, sobre a depressão de Spurgeon, tipo uma autobiografia dele. Lutero tinha crises de tristeza tremenda. Diz que muitas vezes ele entrava no quarto, fechava tudo, ficava deitado lá horas e horas, o dia inteiro, sem querer contato com ninguém, completamente abatido. E certa vez a esposa, vendo essa situação, se vestiu de preto, como quem estava indo para um funeral, todo de preto, abriu a porta, entrou, ele levantou, olhou para ela com aquela roupa de roupa fúnebre e perguntou, quem morreu? Ela disse, Deus morreu. Lutero não ia admitir isso, olhou e disse, você é louca? Deus não morre. Ela disse, eu sei, mas você está aí como se ele tivesse morrido. Não é assim? Nosso Deus não morre. Nossa esperança nunca se acaba. Então, por que eu estou abatido? Por que eu estou deixando que tristeza sobre tristeza me consuma como se não tivesse saída? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio. E Deus meu. Isso é o que se chama autoconfrontação. Você confrontando a si mesmo. E ele continua, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Parece aquela coisa, determinadas situações na vida, que quando uma coisa começa a dar errado, a outra também dá. É uma atrás da outra. Puxa vida, quando uma coisa começa desacertada, parece que
vai atraindo outras. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, um abismo chamando outro abismo. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? E aí ele volta àquele estribilho. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Salmo 16, Salmo messiânico diz, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Se estamos perto do Senhor, nós temos o remédio para vencer a tristeza, o abatimento, porque Ele é a nossa esperança. Deixe-me terminar só dando um outro exemplo interessante de alguém que apresenta tristeza a partir do coração e é identificado por outra pessoa. Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Veja como é interessante a percepção do rei Artaxerxes sobre a tristeza de Neemias. Neemias 2, verso 1 diz, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. É interessante isso. Neemias, servo do Senhor, mesmo sendo exilado, não estando na sua terra, ele diz, eu nunca estive triste diante do rei. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? A pergunta é interessante. Bem, se você tem uma doença, tá certo, tudo bem, estou entendendo por que você está tão triste, tão abatido, né? Você está com uma dor, você está com uma hemorragia, você está com algum... Está certo. Se você tem uma doença física, até se justifica que esteja lhe causando tanta tristeza. Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? E ele conclui, tem de ser tristeza do coração. Já naquele tempo o rei diz, bem, se fisicamente está tudo bem, e isso acontece muito, às vezes é uma das coisas que se faz quando se aconselha alguém e você está vendo a pessoa cheia de problemas, às vezes vá para o médico, faça todos os exames, veja se não tem nada fisiológico, e às vezes vai dizer, não tem nada, tá tudo tranquilo. Pois eu vou dizer como rei, tem que ser tristeza do coração. Porque se não tem nada físico, é o seu coração que está doente. Para tratar o coração, a palavra de Deus. É assim que se resolve. Tá certo? Meus irmãos, por isso é que nós precisamos nos apegar à suficiência das Escrituras. O caso de Jonas, para terminar, serve como uma boa ilustração. Jonas não estava irado até a morte por causa das circunstâncias difíceis. Lembram? Final do capítulo 4, Jonas irado, zangado. Aí o Senhor faz uma pergunta que às vezes eu faço quando vejo alguém assim zangado, especialmente os meus filhos. Não faço qualquer pessoa não, porque o irmão pode se zangar. Mas está zangado e tal. É razoável essa tua ira? Assim, você está pensando direito, está com as bolas direito aí, porque... parece que perdeu o juízo. A pergunta do Senhor foi, Jonas, é razoável essa tua ira? Porque ele esperava que o fogo do céu ia cair sobre ninguém, não caiu, ele ficou esperando só para ver o papoco, não aconteceu nada. Aí ele fica irado. Aí o Senhor diz, Jonas, é razoável? Sai reclamando, não fala nada. Aí passa um pouco, o Senhor faz nascer aquela plantinha, dá um sossego a esse desgraçado aí, para ele dormir uma noite bem. Aí dorme, vem aquele ventinho.
Só que vem uma desgraçada de um vermezinho e come a planta. Aí o sol tá no canto de Jonas, tá lá derretendo a cabeça de Jonas no calor. Aí Jonas se zanga. Aí não, dessa vez ele vem com 2 quentes e 3 fervendo. Aí o Senhor diz, Jonas, é razoável essa tua? Ele, é razoável sim, é razoável até a morte. Estava bravo. Se eu fosse Deus, tu quer morrer, desgraçado? Pô, pois morre. E que Deus não trata a gente assim. Que ele pediu, é razoável até a morte, eu prefiro morrer. Tá bom. Mas o Senhor diz, Jonas, pense um pouquinho. Não tem o menor sentido. Por que você está tão irado, está espoletado, soltando fumaça pelo nariz, Jonas? Não faz sentido. Agora, imagina você vai aconselhar Jonas. Que conselhos você daria, que análise você ia fazer dessa pessoa que tem uma síndrome de falta de controle? Outro dia uma irmã me disse do marido dela, pastor, é uma pessoa difícil. Eu sei que ele é, coitada. Ele foi uma vez para um psicólogo e o médico disse, ele tem uma doença que chama-se síndrome da ira incontida. Irmã, é síndrome da falta de peia, na verdade. Esse é o nome dessa síndrome. E o sujeito se agarra a essa coisa. Não, é porque eu tenho uma doença, síndrome da ira incontida. Pensou, dava bem certinho para o Jonas, né? Senhor, eu estou com a síndrome da ira incontida. Bom, no caso de Jonas, nós temos um diagnóstico teológico preciso, espiritual, daquele transtorno terrível que estava perturbando Jonas. Talvez na avaliação de um psicanalista, ele teria essa síndrome. A ira de Jonas não era síndrome coisa nenhuma. Não é que ele tivesse um problema de ser sanguíneo, né? A velha característica dos temperamentos sanguíneo, fleumático, sorumbático, abatido, sei lá o quê, né? Não, é porque ele é o... Tem gente que diz, não, é porque eu sou assim mesmo, eu sou o pavio curto, é porque não... Calma, meu irmão, pois estica esse seu pavio, peça ao Senhor longanimidade. Porque se é pavio curto, não pode sair pecando, entristecendo o Espírito Santo e ferindo as pessoas e ainda se justificando, é porque eu sou assim mesmo. Pois o Espírito Santo trabalha para mudar o que nós somos, que não está certo. Né? Lembram dos 2 filhos do trovão? Boanerges, né? O apelido de quem era? Tiago e João. Um menino manso, não era? Calma. Jesus está passando numa aldeia do samaritano, eles não querem que eles fiquem lá. Eles dizem, Senhor, deixa a gente resolver uma coisa simples. O que é, João e Tiago? Nós vamos pedir fogo do céu e sapecar todo mundo, só isso, né? Nada demais. Não é pavio curto, não, é pavio curtíssimo, né? Desses 2. Não é à toa que se chamam filho do trovão. Como é que João se torna conhecido depois? Quem mais escreveu sobre o amor? O apóstolo do amor. As epístolas tratando sobre o amor. Foi esse homem que naturalmente era um homem iracundo, mas que o Espírito Santo transformou, porque isso é um traço, embora venha como uma característica inata, mas leva ao pecado, o Espírito Santo nos transforma. Mas tem gente que diz, não, é porque eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou sempre assim, vou morrer assim, o crente Gabriela, né? O diagnóstico de Jonas era simples, brotava de um coração orgulhoso, de uma concepção errada de si mesmo e do seu próximo. Pode tratar pessoas iracundas que por trás, em geral, têm um coração super egoísta. Pessoas que estão explodindo, que as coisas têm que ser sempre do jeito dele, eles querem ser o centro do universo. Eles se acham importantes demais. Ninguém pode invadir o seu espaço, porque ele é um Deus, então ele explode, ele joga a sua ira. Por quê que ninguém pode invadir o seu espaço? Por que isso é tão importante que se a pessoa sair da linha, vai receber uma explosão? Quem você pensa que é para derramar a sua ira quando as coisas não saem como você quer? Isso é um problema de pecado. Isso é um problema de um coração pecaminoso. Jonas estava irado por causa disso. Ele tinha uma concepção errada de si, do seu próximo e de Deus. A raiz estava no seu coração duro, ingrato e impenitente.
Jonas não admitia. A grande luta de Jonas é porque Deus era misericordioso. E ele diz, quando lá no capítulo 4, diz, eu sabia que não ia dar certo, porque o Senhor é um Deus clemente, longânimo e que se arrepende do mal. Ora, que maravilha! Era para Jonas dizer, amém, Senhor, tu és um Deus clemente, misericordioso e se arrepende de mal. Ainda bem que o Senhor é assim. Não, ele está irado, porque o Senhor Deus é um Deus clemente, longânimo e que se arrepende do mal. Quando o nosso coração está desequilibrado, aquilo que devia provocar louvor, provoca amargura. Era o caso de Jonas. Problema de um coração envolvido com o pecado, aprisionado no pecado. Por isso, irmãos, nós precisamos crer na suficiência da Escritura, porque para esse tipo de coisa, para esse distúrbio espiritual, não tem remédio, não tem choque, não tem terapia, não tem dieta que resolva, não. É a palavra do Senhor, aplicada pelo Espírito Santo, que nos transforma, nos quebra, nos humilha, nos faz pó e depois nos refaz para sermos um vaso útil para o Senhor. Tratar coração desajustado, só o Senhor com a sua palavra. Amém? Deus permitindo, amanhã, finalmente nós vamos usar o livro e seguir com o material aqui. Obrigado, pastor.